Meu nome é Carlos, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos, um dos pastores aqui. Muito feliz que você esteja aqui nessa chuva, né, irmãos? Porque eu sei que você está aqui, você não precisa ouvir falar isso, né? Mas a gente, sempre pastor, a gente fica pensando assim, por que é que no domingo as pessoas quando chovem não vêm à igreja e na segunda-feira todo mundo vai trabalhar? A gente deixa de trabalhar amanhã porque está chovendo, irmãos? Não. Mas por que a gente deixa de ir na igreja um domingo, que a gente está falando que Deus é a nossa porção, a nossa herança, o nosso, né, dono de toda a glória, minha devoção, e a gente deixa de vir ao culto, celebrar a Jesus, oferecer a nossa adoração uma vez por semana? Não é interessante isso? Eu e a minha esposa sempre tomamos café na sacada ali do apartamento, a gente gosta muito daquela área ali, a gente vê o céu, fica orando ali, tomando nosso cafezinho, e eu moro em frente a um templo de uma seita, e às 9 da manhã eles estavam chegando para a reunião deles, e bem a uma hora que engrossou, eles estavam tirando um cadeirante de um carro, um senhor idoso, um outro pai estava tirando cadeirinha de criança, com mais 2 crianças saindo do carro, no meio da chuva, numa seita, que nem conhece Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? E muitas vezes nós cantamos algo que no dia a dia, na prática, a gente não honra, não é verdade, irmãos? A igreja deveria estar lotada aqui no dia de chuva, louvando, glorificando a Jesus. A chuva não pode ser impedimento. Domingo passado nem choveu, ficou nublado. Se você contar, a gente teve 100 pessoas a menos de frequência, só porque estava nublado. Você já pensou isso, irmão? Fala assim para o teu irmão, não pode acontecer, irmão, isso não pode, né? Não é verdade? Você concorda comigo ou não? Eu só estou dizendo isso porque não tem como falar, né, irmãos? Que bom que você está aqui debaixo de chuva, irmão. Se chover canivete, nós vamos adorar Jesus. Se tiver que pular cerca de arame farpado, nós vamos adorar Jesus. Que é isso? Oh, meu Deus do céu. É incompreensível isso, aquilo que a gente canta e aquilo que a gente faz no dia a dia. É incompreensível isso. Mas deixa eu falar uma coisa, o André de Biporã, André, você está ali. O André, irmãos, vai fazer um tratamento, está fazendo um tratamento muito severo de câncer, ele vai para Curitiba essa semana, orando por você, André. Ele vai fazer algo assim, muito complicado, mas que a mão de Deus já está à frente, nós estamos crendo nisso, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, querido. O pastor João também falou da Cissa, que fez uma cirurgia, não, a Cissa vai fazer uma cirurgia amanhã, na coluna, já estava esperando a cirurgia há muitos dias, e a gente está orando por ela também. Cissa, se você estiver assistindo aí também, que Deus te abençoe. Irmãos, nós estamos começando uma nova série de mensagens hoje, e a série é o seguinte: Deus, eu tenho uma pergunta. A gente quer responder perguntas comuns, que invadem o nosso coração, a nossa natureza humana, que nós debatemos muito dentro de nós, e muitos de vocês participaram ali na enquete, ou na caixinha, não sei como que eu chamo isso lá no Instagram, e nós deixamos aberto ali para perguntas que foram surgindo, e a gente não vai conseguir, obviamente, atender todas, mas nós vamos atender algumas perguntas muito importantes ao longo desse mês. Então você não pode faltar domingo que vem com chuva ou sol, você não pode faltar nenhum domingo nesse mês, são 5 domingos nesse mês, eu espero você em todos eles, oferecendo a tua adoração a Deus e também recebendo a palavra, meditando comigo, com aqueles que vão pregar aqui. E a pergunta de hoje que nós vamos responder é: como saber a vontade de Deus para a minha vida? Porque essa é uma pergunta comum de todos nós. Quando nós começamos a nos relacionar com Deus, Deus se faz conhecido a nós, né? Que nós temos o entendimento, Ele ilumina a nossa mente, abre o nosso coração para começarmos a entender quem Ele é, adorarmos a Ele, nos relacionarmos com Ele. Essa pergunta: como que eu vou saber a Tua vontade para a minha vida? Por quê? Porque nós vivemos num mundo muito complicado, irmãos. Há pesquisas científicas do estresse que nós sofremos e a ansiedade pelo número de opções. Número de opções. Eu não sei se você já foi numa pizzaria com a sua esposa, sentou com ela, uma noite romântica, especial, então vamos pedir uma pizza. Aí chega o garçom: o que vocês querem? Aí você olha o menu, 50 tipos de pizza. Aí você fala: essa daqui não, essa aqui tem bacon, é muito gorduroso, essa aqui, daqui. Aí você começa a conversar com a esposa: eu queria, mas essa daí eu não gosto, amor. Isso aqui, tá. Dali a pouco você vira para o garçom e fala: traz uma napolitana, obrigado. Traz uma calabresa mesmo. Por quê? Porque aquilo que, está sobrando um pouquinho só o retorno do meu microfone aqui, porque aquilo que é para ser, às vezes, o foco, vira outro por causa das opções, isso estressa. Eu sempre brinco, quando eu era criança, tinha 4 marcas de veículos no Brasil só, era Volkswagen, Ford, Chevrolet e Fiat, que eu tinha um amigo que falava Fiat,
Então, eram 4. Agora, hoje, para você comprar um carro, além do estresse, para você levantar o dinheiro, você fica pensando em tudo que é coisa. E não são as marcas, são os modelos. E não são só os modelos hoje, tem opcionais. Se você for fazer uma pesquisa, você fica doido. Então, nós somos extremamente estressados hoje, uma geração que também sofre com ansiedade e estresse por conta das muitas opções em tudo que você vai fazer. A gente tinha 3 canais de televisão quando era criança. Hoje você sabe, centenas de canais, não dá nem para falar. Quantas opções nós temos em todas as áreas, isso nos esgota. Toda hora você tem que ficar escolhendo, Isso nos cansa, isso nos esgota muitas vezes. Mas eu estou falando isso porque a vida em si já traz muitas decisões. E quando eu penso assim, como saber a vontade de Deus para a minha vida, eu vivi alguns momentos muito cruciais na minha vida. Um dos momentos foi que quando eu conheci Jesus, trabalhava numa empresa, uma grande empresa lá em Maringá, na área de recursos humanos, tinha sido promovido já há um tempo, tinha assim um caminho meio pavimentado, que eu acreditava ali, obviamente a gerência, a chefia, gostavam muito de mim, e aí Deus começou a falar comigo sobre o chamado para o ministério. Então, como que eu ia saber que eu ia deixar de trabalhar naquilo que eu tinha investido tempo da minha vida, que era o meu alvo, trabalhar naquela área, para vir para o ministério tempo integral sem saber o que iria acontecer? Então, obviamente, eu orava: Deus, como que eu vou saber isso? Às vezes tem jovens que perguntam para mim: como que eu vou saber se eu vou para o ministério ou não, pastor? E Deus, Ele foi falando comigo de formas muito específicas, na Bíblia, foi falando comigo através de situações de pessoas que nem me conheciam, chegavam: eu vejo que você tem um chamado para o ministério. Mas eu sempre digo para os jovens: tem um tripé. Primeiro, Deus dá a convicção pessoal, ou o processo acontece junto, mas 3 coisas que não podem deixar de acontecer se você quer ter um chamado para o ministério. Primeiro, é convicção pessoal de Deus. Deus fala com você, fala na palavra, Ele fala com o Espírito dEle no seu coração. Segundo, Deus fala com você através da igreja. Pessoas que você nem conhece, irmãos que você nem percebe, estão vendo para você e falam: olha, eu vejo em você um chamado, eu vejo em você um ministério. Terceiro, Deus fala através dos seus líderes, os meus pastores, o pastor titular da igreja, quase a gente não tinha contato na época, mas ele viu o chamado de Deus na minha vida, os outros pastores da equipe. Então, há um tripé de segurança de como a gente sabe que a gente vai para o ministério. Um outro momento crucial da minha vida era sobre quem eu ia namorar, obviamente com o propósito de casar e formar uma família. E ali a minha oração era muito específica: Deus, faz a tua vontade na minha vida, me dá quem o Senhor quiser, mas eu quero ela. Então eu falava assim com Deus, eu orava assim: Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida é completamente sua, sou teu servo, eis-me aqui. Senhor, mas me dá ela, Senhor. Essa oração furreca, né, irmãos? Essa oração, coração dividido, que a gente pede uma coisa para Deus, já querendo que Ele faça o que a gente quer. Não é uma oração de entrega. E Deus teve os seus caminhos, não vou contar a história, senão vou passar a manhã toda contando para vocês aqui. Teve os seus caminhos de fazer encontrar a Andréia, veio lá de Campinas para eu encontrá-la, num ônibus indo para o acampamento, e hoje nós estamos com 30 anos de casado. Deus tem nos dado a graça de viver uma vida maravilhosa na presença dEle. Um outro momento foi quando eu já era pastor há 15 anos em Maringá, 19 anos na mesma igreja, a igreja que eu fui salvo, mas por alguns anos Deus começou a falar que ali o meu tempo estava findando. Deus começou a colocar isso no meu coração, que eu iria para um outro lugar. E eu e André começamos a orar, por 4 anos nós oramos: para onde a gente vai? Onde que Deus vai nos levar? A gente queria começar uma igreja do zero, plantar uma igreja do início. E a gente estava numa igreja já com 4.000 membros, uma igreja bem fortalecida, a gente tinha crescido com essa igreja. Então, o que eu fazia lá, eu podia fazer o resto da vida lá, muito bem estabelecido naquela igreja. Mas Deus colocou isso no nosso coração, e a gente começou a orar, e orando, e a gente estava numa direção que a gente estava vendo que era de Deus. A gente estava sentindo de plantar uma igreja em Curitiba, porque a cidade lá é muito grande, capital do nosso estado, nós tínhamos 2 igrejas muito pequenas lá, e Deus estava guiando a gente nisso. A gente estava sentindo isso, a direção de Deus, a gente estava orando por isso, é o que estava no nosso coração. Mas ao longo do ano de 2009, com muitos acontecimentos, Deus foi mudando o nosso coração, e a gente veio parar aqui na Shalom. Em 2010 eu comecei a pastorear aqui, com a equipe que estava aqui presente na época, e vim estar com os irmãos aqui. Muitos de vocês conhecem a história. Então, como Deus dirigiu de várias formas.
de várias confirmações, né? E o que é muito especial quando a gente fala como saber a vontade de Deus é que não há nada mais seguro para a gente do que a gente saber que a gente está no centro da vontade de Deus, que a gente está exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Então isso nos permite enfrentar dificuldades, transpor obstáculos, enfrentar todo tipo de tribulação, porque a gente sabe, eu estou dentro da vontade de Deus. Não é que é fácil, eu vou dizer isso daqui a pouco, mas é a vontade de Deus. Quantos de vocês estão orando por algo na sua vida nessa manhã, nessa semana, em que você diz assim: Deus, eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor me dirija. Fora tantas outras situações que eu já enfrentei, eu mencionei aqui, mas todos nós passamos. Nós vamos comprar uma casinha, onde que a gente compra? Eu tenho uma proposta melhor de emprego, será que eu saio desse emprego aqui e vou para o outro, ou eu fico aqui? Deus me guia, por favor. Os jovens aí, puxa, que curso que eu faço na faculdade? Quantas perguntas que surgem no nosso coração. E eu espero que você possa viver plenamente a vontade de Deus, porque como eu disse, não há lugar mais seguro para você, nem para mim, nem para ninguém do que a vontade de Deus. O Deus soberano, o Deus que realmente nos ama, que conhece passado, presente e futuro, e que sempre tem o melhor para a gente. Então eu quero só, de forma introdutória, destacar que a gente tem 3 dimensões da vontade de Deus. Uma dimensão da vontade de Deus é universal, é para todo mundo. Se você me perguntar assim, olha, eu estou muito magoado com alguém, eu me senti traído por uma pessoa, o que Deus quer de mim nesse momento? Eu posso falar para você. Você pode não conseguir nesse momento, mas a vontade de Deus é que você perdoe essa pessoa. Por quê? O perdão é universal. Então existe a vontade de Deus que é universal, que é para todo mundo. Você não precisa orar 7 dias, jejum e oração, campanha para saber qual é a vontade de Deus para você. A Bíblia já esclareceu. Todos nós nos vemos livres das mágoas, dos ressentimentos, para estarmos livres para amar a Deus e as pessoas. E isso só acontece através do perdão. Então, a vontade de Deus está esclarecida. A Bíblia já mandou, eu não preciso orar. A.W. Tozer, um avivalista do século passado, ele dizia assim: naquilo que a Bíblia já revelou, você não precisa orar. Eu não preciso orar se eu preciso ser fiel à minha esposa ou não, irmãos, a Bíblia já revelou. Eu não preciso orar se eu preciso ser honesto nos meus negócios ou não, a Bíblia já fala. Você entende isso? Eu vou orar então, pastor, porque eu vou ver se eu sinto de perdoar aquela pessoa, porque ela me feriu demais. Você não precisa orar. Você pode orar pedindo graça. Você pode orar pedindo: Deus, eu não consigo, o Senhor sabe da minha dor. Mas você não precisa orar saber se essa é a direção para a tua vida. Isso você não precisa. Você entende o que eu estou falando? Porque é a vontade universal de Deus. Amar, perdoar, fazer o bem, fazer o que é justo, o que é reto, dar graças em todas as coisas. A Bíblia toda fala, são textos que eu estou citando, João 13, Efésios 4, 1 Pedro 2, 1 Tessalonicenses 5,18, dar graças em todas as coisas, que essa é a vontade de Deus. Não temos que perguntar, é isso ou é aquilo? Não, isso já está esclarecido, é a vontade de Deus para todas as pessoas. Aí nós temos a vontade de Deus individual. A Bíblia tem vários exemplos, vou citar só um, do apóstolo Paulo em Atos 16, que ele queria ir para a Ásia. Ele queria ir para lá, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu. Ou seja, ele tinha uma vontade específica, entendendo que o ministério dele deveria ir para lá, e o Espírito não permitiu. Então, existe vontade específica, que é aquilo que eu mencionei. Espera aí, Deus, me dá uma direção com quem eu vou namorar. Tem umas 10 meninas atrás de mim, eu não sei o que eu faço. Estou brincando, tá, gente? Não foi bem o meu caso também, não. Tá bom? Deus, qual lugar? Qual lugar que eu vou estabelecer a minha carreira profissional? Qual lugar? A gente pode orar, e são coisas específicas. E como que a gente chega à definição dessas coisas específicas? Onde eu vou servir? Tem gente que pergunta, mas que área do ministério eu sirvo? Onde que eu sirvo? Coisas do tipo que envolve a nossa vida, né? Então, isso aí você discerne como? Com bom senso, pela palavra, pelo Espírito Santo, por bons conselhos. Bom senso, palavra de Deus, o Espírito Santo colocando no seu coração, bons conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Bons conselheiros. Não siga o conselho do ímpio, mas você ouça bons conselheiros que temem o Senhor. Então, são decisões bem específicas, e no processo, lembre-se disso, um passo por vez, Deus dirige você. Deus não dá todo o caminho, Ele não deu para Abraão, não deu para Davi, não deu para José, para ninguém, detalhes do caminho inteiro até lá. Ele vai guiando você passo a passo,
na vontade dEle, e você vai entendendo a vontade dEle à medida que você caminha com Ele, é confiança. Você segura na mão de Deus e vai, com bom senso, obedecendo a palavra, pedindo ao Espírito Santo, ouvindo gente que teme a Deus, e Deus vai guiando você. Agora, a vontade soberana de Deus. A Bíblia diz em Efésios 1:11, que Ele faz todas as coisas conforme o decreto da sua vontade, o conselho da sua vontade. Deus é soberano, irmãos. E há coisas que vão acontecer, quer você acredite ou não, quer você concorde ou não, quer você ore ou não, as coisas vão acontecer. A vinda de Jesus já estava determinada antes da fundação do mundo. Jesus viria de qualquer forma para morrer por mim e por você, pelos pecados de toda a humanidade. Que o Evangelho vai chegar a todas as nações da terra, irmãos, vai chegar, porque é o que Deus diz na sua palavra. Que Jesus vai voltar e colocar um fim no mundo como nós conhecemos, estabelecer seu reino eterno de justiça e glória, isso é fato. A história está nas mãos de um Deus soberano. O final da história já está escrito, quer a gente concorde ou não, quer se levante um poder na Ásia, na Europa, na América do Norte, seja onde for, quer que se levantem filosofias e ideologias ou políticas contra a fé em Deus, seja o que for, nada vai mudar isso, irmãos, porque Deus tem uma vontade soberana, Ele é soberano, e a sua vontade vai prevalecer. Então, o que você vai fazer com a sua sexualidade, seu trabalho? Você pode honrar a Deus ou não, você pode seguir o que Deus diz ou não, mas a história está nas mãos de Deus, e o que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Isso não vai mudar o propósito soberano de Deus para esse mundo, você entende isso? Então eu quero falar de alguns conceitos errados da vontade de Deus aqui, depois dessa introdução. Primeiro, a vontade de Deus é algo que eu devo conhecer, parece óbvio, mas não fique aqui. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Sim, você tem que conhecer, mas eu quero te dizer que é mais do que conhecer, você tem que praticar a vontade de Deus. A vontade de Deus é algo que a gente faz, não é algo que a gente conhece. Quantos de nós sabemos coisas da vontade de Deus, mas não fazemos, não praticamos? Tiago 4,17 diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então a vontade de Deus não é algo que você deve conhecer apenas, a gente deve fazer. Por que a gente conhece? Para fazer, para obedecer, para viver a vontade de Deus. Então, a gente é chamado na Bíblia o tempo todo. Jesus conta a parábola lá dos 2 construtores. Olha, aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Todo tempo a palavra diz assim: vontade de Deus não é uma teoria, vontade de Deus não é simplesmente um conhecimento que você obtém racionalmente. Vontade de Deus é algo que você vive, é algo que você pratica, é algo que você faz. Então tem gente que pergunta assim: ó Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Mas você já fez a segunda pergunta? Deus, e se tiver algo que não está alinhado com essa vontade, se tiver algo que não está alinhado com essa vontade, o que eu preciso mudar? Você já fez essa pergunta? Deus, eu quero saber a tua vontade para a minha vida, e o que não está alinhado com a sua vontade, o que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar? Ou o que preciso passar a fazer que eu não estou fazendo? Porque a gente não peca só por ação, a gente peca por omissão. O texto que nós lemos aqui fala de pecado por omissão. Você sabe o que deve fazer e não faz, isso você está pecando. Eu sei que eu tenho que orar com os meus filhos e educá-los no caminho de Deus, mas eu não me importo com isso. Eu sei que eu tenho que amar a minha esposa, mas não faço. É pecado de omissão. Você pode dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não estupro ninguém, mas também não amo, não perdoo, não oro pelas pessoas, não compartilho o amor de Jesus com os outros. É pecado de omissão. Então o que eu tenho que deixar de fazer, ou o que eu tenho que passar a fazer, já que eu quero viver a tua vontade? Todos somos chamados a viver a vontade de Deus, não somente conhecê-la. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, irmãos. Porque quem só é ouvinte engana a si mesmo. Engana a si mesmo, é uma ilusão. Você pode estar no culto todos os domingos, como eu mencionei aqui, com chuva ou sol, mas se você sai daqui para viver apenas aquilo que você deseja, isso aqui não vale nada, você só está se enganando. Há pessoas que frequentam a igreja há décadas e só se enganam, só se iludem. É só um exercício religioso que nunca transforma as suas vidas, porque a nossa vida é transformada pela prática, a vivência da vontade de Deus. É isso que transforma as nossas vidas. Segunda coisa, mito, conceito errado é: se Deus quer que eu faça algo, então Ele vai remover todos os obstáculos.
Deus, se o Senhor quer que eu sirva então no ministério, então, Senhor, tira essa dificuldade que eu estou tendo no emprego, que meu filho não acorde mais de madrugada, que parará, dali a pouco você pôs 10 regras, porque se é a vontade de Deus, então tudo isso vai acontecer, o caminho vai estar aberto, uma rodovia, BR-101, sei lá qual, e não vai ter obstáculo nenhum, pavimentado para mim, não tem nem tráfego. Não, irmão, o que é isso? Se é vontade de Deus, vai ser assim. Você já viu gente orando assim? Eu já vi. Se for então para eu... Deus, o pastor João deu testemunho dele aqui de ofertar, de como a gente semeia no reino e recebe. Então, pastor, talvez alguém já orou aí no coração hoje. Deus, se for para eu dar o meu dízimo, então, faz que eu receba aí um Pix também, como o pastor João, aí de 10 vezes. Faz com que eu... irmão, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus. Você já viu como que a gente lida com a vontade de Deus, querendo colocar condições? Não, porque se for a vontade de Deus, olha, então não vai ter problema nenhum, vai ser assim. Não, quem disse isso? Você já viu isso na palavra de Deus? Jesus viveu a vontade do Pai ou não? Me fala. E você sabe como que a Bíblia fala de Jesus? Servo sofredor. O apóstolo Paulo viveu a vontade de Deus ou não, irmãos? Sabe quantas vezes ele foi açoitado, perseguido, naufrágio? José do Egito viveu a vontade de Deus ou não? E aí? O caminho foi pavimentado, só pérola, vento a favor, as egípcias abanando ele com pena de ganso, sei lá o quê. Foi isso que José viveu? Por que a gente acha que é assim? Aí tem gente que diz assim, não, mas tudo posso naquele que me fortalece. Você pode mesmo. Mas qual que é o contexto que Paulo está falando? Ele fala assim, eu posso ter fartura e eu posso ter necessidade. Eu posso ter vento a favor e posso ter vento a contrário. Porque o que me dirige não são circunstâncias perfeitas, mas a vontade de Deus. E na vontade de Deus eu posso todas as coisas que me fortalecem. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas por favor, o cristão não é dirigido por aquilo que é mais fácil ou mais difícil, irmãos. O cristão é dirigido pela vontade de Deus. Esse caminho é mais fácil aqui. Meu Deus do céu. Jesus falou lá em Mateus 7, 13 e 14. Amplo é o caminho, larga é a porta que leva à perdição. E a porta que leva à vida? O que Jesus diz? Porta estreita, caminho apertado. E aí a gente acha assim, quando abriu uma porta, tem gente que fala assim, não pastor, mas surgiu lá uma oportunidade de eu trabalhar no outro país, eu vou deixar a mulher aqui 6 meses, vou para lá e tal, espera aí rapaz, não, mas é uma porta, Satanás também abre porta, irmão, lembra aquela frase do nosso vô, quando a oferta é grande, o santo desconfia, Satanás também abre porta para você, tem gente orando aí com quem eu vou namorar, e aparece uma menina que não teme a Deus, mas é bonita, não, o cabelo é escorrido, não sei o quê, e parará, o corpo, cinturinha de pilão, meu Jesus amado, simpática, trabalhadora, espera aí rapaz, espera aí, a Bíblia já diz algo, se você é um cristão, você vai namorar um cristão, se você teme a Deus, você vai namorar quem teme a Deus, se você é um homem de Deus, você vai namorar uma mulher de Deus, e ponto final. Pastor, mas apareceu um morenão bonito, começou a trabalhar lá na empresa, mas simpático demais, irmão, Satanás também abre porta. Terceiro conceito errado, Deus irá mudar meus pensamentos e sentimentos para que estejam alinhados com a sua vontade. Deus, muda o que eu estou sentindo, senão eu vou entender que esse relacionamento é tua vontade para mim. Eu já vi gente falando isso. A menina se envolve com um homem casado, apaixonada. Aí ela ora para Deus, Deus, se não é da tua vontade, então tira esse sentimento que eu tenho por ele. Estou tão apaixonado, Senhor. Se não é da tua vontade. Meus irmãos, é que a gente não é Deus, fala a verdade. Se a gente fosse Deus, você pegava um açoite, né, irmão? Você pegava uma peia, como dizia minha avó. Então se não é vontade para mim, Senhor, tira esse sentimento, tira essa paixão. Tira esse sentimento, essa paixão. Meu irmão, toma vergonha. Você entende isso? Quantos de nós já não oramos assim, pelo amor de Deus?
Ah, esse é o meu sentimento. Deus, se não é, então tira esse desejo. Pecado, irmãos, é a gente que diz não. É a gente que resiste. Pecado é a gente que diz não. A gente que diz não. Ah, então tira isso de mim. Irmão, você pode pedir, Deus tira, você pode pedir isso, mas não em relação à vontade de Deus. A vontade de Deus é clara. Pô, o cara é casado, o que você está fazendo? Deixa eu parar de falar disso. A chave por trás desse conceito errado é o seguinte: deve ser a vontade de Deus, porque o que Ele quer é que eu seja feliz. Eu me lembro, foi marcante o nosso ministério pastoral lá em Maringá, uma mulher servindo a Deus, honrando a Deus. Os filhos estavam na igreja, e ela era divorciada, chegou na igreja, Jesus salvou, e tudo isso. Aí um dia ela aparece na igreja, tinha conhecido um rapaz da idade do filho dela, e ela começa a se relacionar com esse rapaz. E um dia então, como pastor, a gente foi conversar com ela, e ela olhou bem para mim e disse assim: pastor, essa é a hora de eu ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. Por mais que eu argumentasse na Bíblia, olhasse com amor aquela irmã, ela desejou ser feliz. Ela foi ser feliz. Com um rapaz da idade do filho dela, de uns 21 anos. Ela foi ser feliz. Foi ser feliz. Não durou 3 semanas a felicidade dela. Foi uma vergonha para os filhos, uma vergonha para quem conhecia ela. Negou a fé. Olha que coisa, por quê? Deixa eu dizer algo para você: o plano de Deus não é que você seja feliz, é que você seja santo, que você ande na vontade dEle. Felicidade nunca é um fim. Felicidade, ela é resultado de um processo de Deus na sua vida. Felicidade é um processo, não é um lugar onde você chega, é uma caminhada. E a felicidade, ela é produto de você buscar algo maior na sua vida, e esse algo maior é Deus. Então não busca felicidade, não, agora é a hora de eu ser feliz. Que hora de ser feliz? Você deve viver em felicidade. E a felicidade vai ser subproduto de você viver a vontade de Deus. Deus não tem compromisso, nenhum de nós aqui, irmão, de fazer a gente feliz. Deus tem o compromisso de formar o caráter de Cristo em nós, nos fazer santos. Esse é o compromisso de Deus. O compromisso de Deus não é com o seu agora, o compromisso de Deus é com a sua eternidade, que vale muito mais do que todos os anos de vida que você vive nesse mundo. Você compreende isso? Então, são alguns enganos, eu poderia falar bastante com você aqui sobre isso. Há pessoas que usam até a vontade de Deus para justificar. Tem gente que usa assim: não, mas Deus me falou, pastor. Mas espera aí, como é que Deus falou algo com você fora da palavra? Contrariando a palavra? A voz de Deus nunca contraria a sua palavra escrita, revelada, irmão. Não, mas Deus me falou. Aí você vai argumentar o quê? Tem gente que inventa sempre que Deus me falou. Não, é porque Deus me falou. Deus me falou para mudar agora eu estou mudando. Deus me falou, espera aí, Deus falou, você jejuou mesmo, orou por isso? Deus está falando, está alinhado com a palavra dEle. Então eu quero olhar aqui a parte boa. Como que a gente conhece? Tudo isso eu espero que seja bom, esteja esclarecendo seu coração. Mas como que a gente conhece a vontade de Deus? A Bíblia nos dá filtros. A Bíblia nos dá caminhos para isso. E os caminhos são muito simples sempre, irmãos, muito simples. Quero ler com você um texto bem conhecido para todos nós, Romanos 12. Escolhas para compreender a vontade de Deus, escolhas que eu e você podemos fazer para compreender a vontade de Deus nas várias áreas da nossa vida. A Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo escrevendo: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que, irmãos? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo diz assim: para que vocês sejam capazes de experimentar. É algo que você vive, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que existe um caminho para isso. Ele está falando, e tem um caminho para você experimentar e comprovar a vontade de Deus. Tem um caminho. E qual é o caminho que ele dá aqui? Bem simples, é o que está no texto. Primeiro, ofereça seu corpo em sacrifício vivo. Se você entende a misericórdia e a graça de Deus sobre a sua vida, você sabe que você pode oferecer seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Misericórdia é Deus não dar o que você merece, o que eu mereço. Eu mereço a condenação do inferno.
Eu mereço isso, ser fulminado pela santidade da presença de Deus, mas por misericórdia eu não sou. A misericórdia de Deus é Ele não dar o que eu mereço no meu pecado, na minha miséria. Graça, de forma bem simples, definições bem simples, é Deus dar aquilo que você não merece. O que eu não mereço o perdão, eu não mereço o cuidado, eu não mereço o sustento de Deus, eu não mereço nada disso, tudo é graça. E quando eu reconheço a graça e misericórdia de Deus sobre a minha vida, que é o que Paulo escreve do capítulo 1 ao 11 do livro de Romanos, como Deus nos amou, como Deus nos salvou, como Deus vem com o seu Espírito Santo, como Deus tem uma nova identidade para a gente, como Ele nos trata como filhos, quando Paulo escreve tudo isso, a palavra começa, coloca o texto novamente para mim aqui, a palavra diz ali, portanto, você sabe o que significa portanto na Bíblia, irmão? Portanto. É só isso, é uma piadinha, mas ninguém riu. Portanto. Obrigado, Luana. Portanto significa portanto. Ou seja, diante de tudo que você leu até aqui, agora é hora de agir, agora é hora de você responder a toda ação de Deus na tua direção, tudo que Deus tem feito por você. Então, portanto, ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. Paulo não está falando aqui, irmão, de morrer por Jesus. Muitos de nós estamos prontos a levar um tiro por Jesus. Não, se entrar agora aqui, mandar negar Jesus, eu morro por Jesus. Jesus está falando para você viver para Ele todos os dias. É isso. Oferecer teu corpo é sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto, é vivo. Você pode espernear, você pode sair do altar. Mas você está no altar porque você entendeu quem é Deus na sua vida, a graça e a misericórdia dEle sobre você, e você está se oferecendo em resposta ao amor de Deus que te alcançou. E você é um sacrifício vivo, que pode sair do altar a hora que você quiser, mas você não quer sair, porque você está no altar de Deus, e a sua vida deve estar ali. Você compreendeu isso, diante da graça e da misericórdia dEle sobre você. Isso é um sacrifício vivo. Muitas vezes nós queremos que Jesus morra por nós, irmãos, mas nós não queremos que Ele caminhe com a gente. Há muita gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Nós queremos que Jesus, o Jesus que morreu por mim, mas não o Jesus que me habita, não o Jesus que caminha comigo, o mesmo jugo, caminhamos juntos, que eu aprendo dele todos os dias. Não, muitas pessoas não querem esse Jesus. Paulo está dizendo aqui que devemos oferecer o nosso corpo, por quê, irmãos? Envolve tudo que nós realizamos com Ele e através dEle, tudo consagrado a Deus, tudo que você faz com esse corpo aí que Deus te deu, tudo que você faz, fisicamente, emocionalmente, sexualmente, socialmente, você é encarregado do seu corpo, pertence a você, e você agora colocou no altar de Deus como seu culto racional, como adoração. Isso é extraordinário, como adoração. Adorador é aquele que reconhece a grandeza de Deus, só adora a Deus aquele que reconhece quem Ele é. Aliás, adoração é isso, é reconhecer quem Deus é. Adoração. Paulo coloca tudo isso na dimensão de adoração. Quando você coloca o sacrifício no altar, irmão, não tem expectativa, não tem promessa. Quando você coloca o sacrifício no altar, você não está ali para receber algo, você sabe que você será consumido. Um sacrifício no altar será consumido. O que nós estamos fazendo é: Deus, tudo é teu, faça o que quiser, use-me como desejar. Você não vai ficar definindo: eu faço sexo com essa pessoa, não, eu transo com essa pessoa, não. Não é você, é Deus. Está dentro do que a Bíblia diz. Sexo é para quem é casado, fora disso é pecado. Sexo não é para solteiro, não é para viúvo, não é para divorciado, é para quem é casado. Entendeu? Casado não deixe de fazer. Solteiro, viúvo, divorciado, arrume um parceiro diante de Deus, aí você pode fazer sexo. Se não, viva em honra a Jesus, viva com a sua sexualidade diante de Deus. Todos nós somos chamados a viver a sexualidade de Deus. O que você faz com o seu corpo, importa para Deus. Aliás, quando a Bíblia diz não tem pecadinho, não pecadão, o Silas falou muito sobre isso. Muito não, mas ele abriu um espaço na mensagem que ele fez há 2 semanas, falando: não existe pecados mais graves. E o pecado que você comete no corpo é mais grave do que outros pecados. Por isso Paulo diz assim: pecado que você comete no corpo porque é templo do Espírito. E aliás, quando a Bíblia diz aqui sobre o pecado no corpo, que envolve muitas vezes a sexualidade, é porque não é só porque ele é mais grave, é porque ele tem mais consequências. Olha a nossa volta, olha na nossa sociedade, quanta destruição
nas famílias, nos casamentos, nos jovens, nos adolescentes, nos adultos, nas crianças, que envolvem questão sexual, envolve o corpo. Olha a sua volta, olha a sua vida. Quantos problemas você já não inventou exatamente pelos pecados que você cometeu no corpo? Então, o que a Bíblia deixa claro é assim: como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Estando no altar, estando rendido. Deus não vai dirigir você se você está cheio de você. Deus só pode dirigir você se você está livre de você. Você está no altar. Eu acho interessante o que Jesus disse em João 7,17, ele diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Ele fala: você decidiu no coração, você quer viver a vontade de Deus mesmo? Ele fala assim: você vai entender a minha palavra. Eu sei que Jesus está falando da palavra dele aqui para os líderes, lá em sua volta, questionando se o que ele estava falando era de Deus, mas tem a ver com a vontade de Deus. Se você decidiu, eu quero viver a vontade, e meu coração está completamente disponível, eu sou um corpo, um sacrifício vivo diante de Deus, Ele vai orientar você. Deus é um Deus que guia seus filhos, que tem prazer em dirigir os seus filhos, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Ele vai dirigir você. Como eu sei a vontade de Deus para a minha vida, estando no altar? Qual é o nosso problema? A gente não entrega uma folha em branco para Deus e diz assim: Deus, preencha aqui, eu confio em Ti, eu confio no Teu amor, na Tua fidelidade, na Tua bondade, eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Quem mais teria o melhor para mim a não ser o Senhor? Nem eu mesmo sou capaz disso. O Senhor tem o melhor, pode escrever aqui. Sabe o que a gente faz? A gente escreve na folha e pede: Deus, está aqui, carimba para mim a Tua vontade, assina embaixo por favor. Sorriso meigo, olhar daquele gatinho que fica pedindo coisa, aquela figurinha do gatinho, e aí você fala: Deus, eu já escrevi tudo aqui, olha, faz a Tua vontade em minha vida, mas me dá isso, e assina aqui embaixo por favor. A gente fica esperneando com Deus como criança mimada, que acha que sabe o que é melhor, e não sabe nada. Então, como Deus guia a vida da gente? Tudo se resume em rendição, em consagração, irmão. É aí que você conhece a vontade de Deus. Segunda coisa que Paulo fala: não se amolde ao padrão desse mundo. Primeiro ele falou uma coisa positiva: ofereça a Deus, se ofereça. Agora ele fala uma coisa negativa: não se amolde, não seja formatado. Eu não entendo muito de computador, mas tem essa questão do sistema operacional ali. O mundo tem um sistema operacional diferente do reino de Deus. E se você tiver, então, coordenado, sei lá se eu digo isso, gerenciado, dirigido pelo sistema operacional do mundo, é o que você vai fazer. Então, não seja formatado pelo mundo. Não deixe que o mundo defina quem você é, sua identidade, seu valor, sua felicidade. Muitas pessoas hoje são felizes se o Instagram está a favor ou contra, se o comentário das pessoas, se o número de curtidas, se é legal aos olhos das pessoas. O Instagram define se ela vai ser uma pessoa bonita ou não. É o Instagram que define se ela está bem na vida ou não. É o Instagram que define o nível de realização das pessoas ou não. Não se formate pelo mundo. Eu sempre tive muito temor dessa palavra de Tiago. Ele diz assim: irmão de Jesus, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, ou seja, um coração que não conhece a vontade de Deus. E aí ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Não tem jeito de eu ser guiado pelo sistema operacional desse mundo e querer viver o reino de Deus. Não tem jeito de eu fazer aquilo que as pessoas que não conhecem a graça e a misericórdia de Deus como eu conheço, e eu querer que Deus me abençoe. E você vê isso direto, gente. Você vê gente com relacionamentos errados, e aí põe camiseta 100% Jesus, faixa 100% Jesus, e fica falando que é cristão nas mídias sociais. Não tem cabimento, fazendo só sua vontade. E aí a gente fala de Jesus, como se Jesus fosse um adereço à nossa vida, fosse alguém que eu acrescento aqui, que eu estou dando o privilégio de mencionar o nome dele, senão nem menciono. Irmãos, o que dirige a nossa vida? O que dirige a nossa vida no casamento, na sexualidade, no namoro? O que dirige a nossa vida? O que dirige?
Qual é o sistema operacional que está no teu coração? Nos relacionamentos. Tem cristãos que frequentam a igreja há décadas e que nos relacionamentos são brigados, não falam com determinadas pessoas, rejeitam pessoas, amargurados, cínicos, hipócritas. Esse é o sistema operacional do mundo. Qual o sistema que está no teu coração? Terceiro, Paulo fala que transforme-se pela renovação da sua mente. E eu quero dar alguns minutos aqui para você entender o que isso significa. A sua mente vai sendo renovada, vai sendo restaurada à imagem de Jesus. É por isso que quando você se converte, você fala assim, cara, como que eu falava aquelas besteiras todas e não notava? Como eu pensava como esses caras e eu não percebia? Como eu soltava tanto palavrão? Aliás, irmãos, às vezes tem cristão soltando palavrão, pelo amor de Deus, tua boca é para bem dizer, para exaltar. Pede graça de Deus, Deus me dá uma boca limpa, escova os dentes todos os dias, irmão. Entendeu? A boca limpa, porque a boca fala do quê? Está cheio o coração. Como que um cristão fala palavrão, irmão? Na hora que dá vontade de falar palavrão, a gente fala misericórdia. A gente fala Moisés, Abraão. É isso que a gente fala. Não, irmão. A boca fala e o coração está cheio. O coração está cheio porque a gente medita na palavra, a gente anda com Deus, a gente ouve Ele, a gente caminha com Jesus. Quando Paulo fala de transformação pela renovação da sua mente, é que você vai sendo transformado. E se a sua mente, o seu mindset é transformado, o seu comportamento será. O que você faz é produto do que você pensa. É um processo na sua vida. Então você não irá tomar a decisão se você namora alguém ou não, se transa com alguém ou não, se casa ou se divorcia, se abandona o seu trabalho e sai pelo mundo aí como andarilho. Você não vai tomar essa decisão na hora que essa decisão está diante de você. Você já vai estar formatado muito antes na sua mente, antes da tomada de decisão chegar, irmão. E é isso, é você estar renovado na sua mente. Se chegar uma proposta aqui, entendeu? De um negócio ilícito, como eu vou reagir? Pô, se eu estou andando com Deus, minha mente tem sido renovada no sistema operacional do reino, eu já sei como eu vou reagir. Não. Quando Jesus me salvou, que eu tinha 18 anos, eu fiquei 3 anos sem namorar ninguém. E era difícil para um rapaz que antes não tinha Jesus e que ficava ali dando umas bicotinhas com as meninas. Entendeu? Mas eu tinha uma coisa no meu sistema operacional, quando Jesus me salvou eu vou namorar alguém que teme a Deus, porque eu quero ter um casamento em Deus, porque eu quero formar uma família em Deus, eu quero servir junto a Deus. Então eu tive tantas outras propostas, outras possibilidades ao longo desses 3 anos, mas a decisão sempre era não, eu não precisava sofrer com isso, eu não precisava pensar em outras opções, porque já estava formatado pela palavra de Deus. Você entende? Espera aí, eu não preciso pensar se eu vou trair minha esposa ou não, porque isso está fora, não é do meu sistema operacional, não está na minha mente isso. Eu não preciso ficar pensando se eu vou fazer sexo com o cara que eu conheci no trabalho essa semana. Se eu vou transar porque a menina está dando em cima de mim, eu não preciso pensar isso se eu tenho a mente de Cristo. Eu não preciso. Está formatado pelo sistema operacional do reino. Será que você entende o que eu estou falando aqui? Olha quantas e quantas decisões na sua vida já estariam resolvidas se só a sua mente sendo renovada pela transformação da mente de Cristo. Então não acontece num momento, irmãos. Eu já vi casos assim, a pessoa entra nas mídias sociais, encontra um namorado de 30 anos atrás, viveu essa situação como pastor já com outras pessoas, aí ela marca um hotel 200 quilômetros daqui, encontra o ex-namorado, passa 3 noites transando, e aí arrebenta com o casamento, com os filhos, uma humilhação total. Aí você fala assim, não, essa pessoa fez num dia de desespero. Ela foi assim um devaneio, que ela tem uma fraqueza. Não foi. Ninguém entra no Booking para reservar hotel, ninguém fica na mídia social falando com o namorado de 30 anos atrás, sem estar pensando nisso. Ninguém peca do dia para a noite, irmãos. Você não entra num negócio desonesto do dia para a noite, você pensa nisso, você deixa a sua mente ser tomada por isso, como o Tiago fala no seu livro, você engravida do pecado e ele gera morte dentro de você. Nenhum de nós vai fazer isso do dia para a noite. Eu acordei hoje e eu vou transar com alguém.
eu acordei hoje, eu vou ligar para o meu namorado de 30 anos atrás. Ninguém faz isso. É processo na mente. Por isso, se a nossa mente está sendo renovada pela vontade de Deus, irmão, quando a tomada de decisão chega, já está formatado o teu sistema operacional. Eu esqueci que hoje nós temos a Santa Ceia. Por isso que eu estou falando demais aqui. Você entendeu que tem a vontade soberana, a vontade individual, específica? Você entende que viver a vontade de Deus é andar com Ele em rendição, em sacrifício vivo? Como isso é especial, irmão? Vou terminar dizendo assim: quando eu vivo o que Deus quer de todos, bondade, justiça, santidade, amor, obediência, eu fico sensível para ouvir o que Deus quer de mim especificamente. E descanso no que Ele está fazendo na história, porque eu confio na sua soberania, a história já está escrita. Vou repetir para você: quando eu vivo o que Deus quer de todos, sua vontade universal, eu caminho com Ele, eu fico sensível a ouvir o que Deus quer de mim especificamente, as direções que eu preciso no dia a dia, nas mais variadas áreas da minha vida, e eu descanso no que Ele está fazendo na história desse mundo. Como que está o teu coração? Você é um sacrifício vivo no altar. Nós vamos celebrar a ceia agora. Nós vamos pegar o pão e o cálice. Isso aqui representa muito, irmão. Isso aqui representa o sacrifício de Jesus. Ele se entregou por mim e por você. Eu não sou digno, você não é. Nós vamos celebrar isso aqui. Se a gente vai celebrar isso aqui e sair agora aqui e fazer tudo que nega o corpo e o sangue de Jesus, a Bíblia diz que nós estamos comendo para a nossa própria condenação. Examine-se, pois, um homem, assim como do pão e beba do cálice. Se há pecado a ser confessado, se há áreas da minha vida que não estão em harmonia com a vontade de Deus, irmão, agora é a hora de você se quebrantar, se arrepender, pedir graça e misericórdia sobre a tua vida, e alinhar a tua vida, porque a Bíblia diz aqui que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tem gente que não acredita nisso, acha que Deus é um maluco celestial, que vai me fazer infeliz e que não gosta de nada que eu gosto. Deus não vai fazer você infeliz, pode ter certeza disso. Quando você caminha com Ele, o teu coração deseja o que dá prazer a Ele e a você. É vida abundante, é vida livre, é vida de realização. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que Ele é o Pai de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Você não quer toda boa dádiva na tua vida e todo dom perfeito? A Bíblia diz no Salmo 37,4 que quando a gente se agrada do Senhor, o que Ele faz? Ele satisfaz os desejos do nosso coração. A Bíblia diz que Jesus ama tanto você e tem uma vontade tão boa, agradável e perfeita, que Ele se entregou para que você não viva formatado pelo mundo e vivendo a tua própria vontade, na tua natureza pecaminosa, no teu coração enganoso, para que você não seja guiado pelas circunstâncias, pelos teus sentimentos e emoções, mas por aquilo que permanece para sempre, que é a sua palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor, ministra o nosso coração aqui, de cada um de nós. Como é bom ter o Senhor, como é bom não precisar viver de acordo com o meu coração, como é bom não precisar, Senhor, viver por um mundo perdido, que não sabe nem para onde vai, confuso, fragmentado, quebrado, doente. Oh Deus, como é bom poder confiar num Deus de amor. E eu oro que se há alguma pessoa aqui que ainda não se rendeu ao teu amor, não se permitiu ser perdoado dos seus pecados, perdoada, salvo, eu oro, Senhor. Eu oro se tem alguém aqui vivendo na religiosidade, com áreas da sua vida que ela sabe exatamente que estão fora da tua vontade, que essa pessoa se arrependa nessa manhã, se volte para ti de todo o coração e se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir, e cremos que o Senhor tem falado a tua palavra. Fala com o teu espírito, nosso coração, impregna a nossa vida, Senhor, da tua voz. Queremos ouvir a ti.